essa é uma iniciativa, por mais que esteja sendo ventilada em várias frentes, tal, é uma iniciativa totalmente apartidária, né? Ou seja, não tem nenhuma correlação política aqui, né? Ou seja, não, é um processo aqui que não tem nenhuma pretensão financeira de qualquer pessoa que participe aqui, né, desse grupo. Né? Ou seja, o espírito aqui não é a gente ficar apontando o dedo, né? Ou seja, na verdade a gente está aqui para ajudar. A gente não quer olhar para trás, nosso espírito aqui é olhar para frente. É como a gente tira os gargalos e consegue acelerar o processo de vacinação em conjunto, olhando, tentando fazer, né, que as esferas federal, estadual e municipal possam se consorciar de alguma maneira dentro disso. E para isso, então, foram estabelecidos alguns grupos de trabalho. Um grupo de trabalho que a gente chama do Central, que tem um trabalho muito forte com articulação com o governo federal, na busca de insumos e na busca de vacinas. Então, temos pessoas hoje do movimento que trabalham quase que lado a lado com o Ministério da Saúde, né, do governo federal, em busca de insumos, em busca de logísticas melhores, ou seja, de processos de abastecimento, para que a gente possa ter, né, uma expectativa de antecipação das vacinações, e vocês têm acompanhado que isso não tem sido fácil, né, e um grupo de trabalho, uma interface muito mais estadual, regional, onde essa dupla, junto a outras pessoas que têm um interesse em participar, formando, né, uma onda positiva, trabalham num foco na cadeia de vacinação. E aí passa, né, pelo que vocês imaginarem, aquisição de insumos, armazenagem, distribuição e tudo isso. E como que a gente estruturou essa atuação, tanto no nível Brasil quanto no nível regional? Nós fizemos, na verdade, em cima de 3 pilares. Um pilar é um levantamento, uma pesquisa que foi realizada junto a todos os municípios do Brasil, né, ou seja, uma pesquisa que foi feita através do Instituto Locomotiva de São Paulo, do Renato Meirelles, né, que foi aplicada por todos os estados a seus municípios. No caso do Paraná, nós falamos aqui em 399 municípios, buscando com que as pessoas das secretarias municipais de saúde, um levantamento importante das necessidades, né, ou seja, desses municípios, para entender o que seria necessário. Então, de que tipo de equipamento, de insumo, qual as principais prioridades que eles teriam por lá, para a gente poder ter uma base do que seria necessário a gente estar realizando dentro disso. Segundo pilar, né, que busca ter a questão da conscientização. Por quê? Porque, infelizmente, aí nós temos muitas pessoas no nosso país que acham que vacina não é a solução, que não é relevante, que se tomar vai fazer mal, que uma série de problemas, né? E aí nós sabemos, né, toda a escala de exemplos que nós temos aí, infelizmente, vindos de cima, mas tem uma questão de conscientização muito importante da necessidade de se tomar, da importância, né, de estar acompanhando as datas de vacinação, porque tem primeira e segunda dose, né, de como é importante manter os hábitos, mesmo tomando a vacina, é importante manter os hábitos ainda adquiridos, né, de usar máscara, de álcool gel, de um certo distanciamento, até que a gente tenha uma parcela maior da população, ou seja, um trabalho de conscientização muito forte do momento que a gente está enfrentando, das medidas que são necessárias e como trabalhar isso. E um terceiro pilar, que é o pilar do apoio. Um pilar de apoio onde, então, a gente vê nas necessidades que a gente levantou dentro dos municípios, né, e a gente consiga fazer um match através de empresas que possam fazer o apadrinhamento ou o amadrinhamento dos municípios, para que possam, então, suprir essas necessidades encontradas aqui com relação a principalmente insumos, e aqui a gente também vai trazer uma questão de comunicação para falar com vocês, para tentar tirar qualquer tipo de gargalo dentro disso. A intenção toda do grupo que nós temos aqui é ajudar e não concorrer. E isso nós temos frisado muito com a Secretaria do Estado de Saúde e também dos municípios. A gente não tem nenhuma intenção de ficar fiscalizando, a gente quer ajudar, né? Porque qual que é o grande sucesso dessa campanha? O grande sucesso da campanha não é entregar mais 3 cadeiras de vacinação. O grande sucesso dessa campanha é a gente ter no menor espaço de tempo, o maior número de brasileiros vacinados. Esse é o grande sucesso, né? E aí entra a questão que a gente tem também da apuração dos números de pessoas vacinadas, que também, se estiverem na sequência, a gente conversa com vocês. O que é importante, né? Ou seja, a gente sabe que aí não tem condição nenhuma de interferir num processo de quando a gente vai ter as vacinas, né? Porque é uma coisa que não está na nossa mão, isso é importante. Isso daqui não é um movimento de comprar vacinas, pelo menos até agora não é isso daqui.
né? Pode ser que esse cenário mude para frente, a gente ter que se reestruturar, mas não é um processo de comprar vacinas, é um processo de pensar em toda a logística para quando tivermos a vacina, consigamos ser o mais eficiente possível na aplicação dessas vacinas no estado do Paraná, né? O André perguntou um pouco de motivações, né? Nós nunca passamos por uma situação como essa, né? Ou seja, é uma situação praticamente de guerra que nós estamos vivendo no mundo todo, né? E não dá para ficar olhando o número de mortes que nós estamos tendo todos os dias, o colapso no sistema de saúde e conseguir ficar parado, né? Então, eu, pelo menos, me senti, a Regina também, a Ana Amélia, quase que na obrigação de nos mexermos, de tentar ajudar, capitaneando, então, recursos e ajuda para quando a vacina chegar. Tanto que, para vocês terem ideia, quando a gente foi fazer essa conversa, fomos apresentar o movimento ao governo do estado, com o governador do Ratinho Júnior, o secretário de saúde de Beto Preto, apresentamos o movimento, eles, na verdade, né, olharam, gostaram muito, mas fizeram um pedido que eles entendem que nós estamos fazendo, mas naquele momento era muito importante trazer equipamentos para o estado do Paraná, respiradores, monitores, uma série de coisas. Então, o que nós fizemos, vendo a situação crítica, nós também trabalhamos num outro movimento, que é o Amor Contagia, aonde que nós conseguimos, então, junto a várias empresas, a doação de recursos e equipamentos para suprir a falta de respiradores, né, e respiradores, monitores, em grande parte dentro do que estava sendo observado na cidade das casas de saúde filantrópicas do estado. Então, ficou difícil entre dividir uma coisa e outra, nós prestamos atenção nas duas, focamos um grande esforço nosso lá, fizemos um bom volume, mas agora voltamos para cá, né, para poder estabelecer a ajuda dentro dessa questão. E no fundo é como eu vejo, né, ou seja, a gente vem conversando fortemente, que com vários movimentos, com a sociedade participando, né, a gente vai juntos, a gente vai conseguir encontrar melhor e mais rapidamente a solução, mas vai depender que todos nós façamos uma pequena ação, um pequeno esforço em direção a isso. Obrigada, Maurício, obrigada, André, por nós estarmos juntos aqui. Que nem o Arthur falou, estamos trabalhando muito com várias entidades, com várias associações, com várias parcerias, porque a gente está num momento assim que exige, e só entendemos que a gente vai conseguir superar tudo isso se nós nos organizarmos como sociedade civil e contribuir, quer seja com o nosso governo federal, com o nosso governo estadual, com os nossos municípios e assim por diante. Então, tudo isso começou faz muito pouco tempo, né? Eu estou como líder do Núcleo Mulheres do Brasil, líder do Núcleo Curitiba do Grupo Mulheres do Brasil desde 2017, então, tenho trabalhado muito próximo da Luísa Helena Trajano, aqui em Curitiba, com a Margarete Groff, junto comigo também, nós estamos juntas nessa liderança, e assumimos o Paraná em termos da campanha Unidos pela Vacina. E já desde o começo, não poderíamos deixar de expressar o nosso agradecimento aqui ao gabinete do senador Flávio Arnes, o meu irmão, que quando foi para encaminhar os ofícios para os 399 municípios do estado do Paraná, ele e a sua equipe também se debruçaram sobre a pesquisa, né, com especialistas em imunização, e fizemos acontecer. A primeira empresa que nós buscamos, e desde então não descolamos mais, foi a GRPcom, a RPC, Gazeta do Povo, com a Ana Amélia e o Guilherme Cunha Pereira. Ana Amélia, diariamente estamos em reuniões, diariamente buscando soluções, né, para toda a proposta que aqui está sendo desenvolvida, o Cláudio Loureiro, a Cecília Descon, enfim, FIEP bastante presente, porque, como o Arthur falou, nós fizemos a pesquisa, fomos o primeiro estado do sul do Brasil que tivemos esse retorno, dos 399 municípios, e diferente de outros estados, até isso foi apresentado para a Betânia, para a equipe da Falcone e tudo mais, nós nos debruçamos sobre a pesquisa para essa validação. E um segundo momento, dentro de uma análise, eu diria assim, de uma semana, 10 horas por dia, com a equipe da FIEP, a FIEP prontamente nos atendeu, né, trazendo executivos, analistas, estatísticos para estudarmos esse resultado da pesquisa. E com esse resultado, fomos no momento seguinte com o secretário estadual da Saúde e com Beto Preto. Também, novamente, olha, identificamos o que no Paraná?
20% dos municípios, ou seja, 80 municípios, têm algum gargalo no referente aos insumos para a vacina. E outros municípios apresentam entre 12%, 15%, 17% alguma falta de equipamento, que seria as geladeiras próprias para manter as doses, né, as vacinas, aquelas caixas térmicas, os termômetros também especiais, e esse foi o resultado, que foi um resultado muito bom que a gente considerou. Só que daí nós abrimos um diálogo também com a nossa Secretaria Estadual, justamente perguntando, identificamos isso, e queremos justamente aqui contribuir, ver de que forma que está nessa logística de vocês, essa entrega desses equipamentos, insumos para a vacina, queremos entender, enfim, o processo. Né? Fomos também prontamente atendidos pelo secretário Beto Preto, pelo governador do nosso estado do Paraná, pelo Ratinho, em que eles, inclusive, assinaram um documento dizendo que dispõe de todos esses insumos, né, necessários para atender, então, as nossas secretarias municipais. Então, temos feito um diálogo grande, inclusive com o presidente da Copel, que o Arthur está conversando diretamente, porque também foi identificado que 30 municípios têm alguma dificuldade de acesso à internet, e nesse momento tudo isso é muito importante, e estamos compartilhando de que forma que o Paraná está desenvolvendo essas diversas ações. Então, hoje mesmo tivemos mais uma reunião com a Secretaria Estadual da Saúde, mais uma reunião com a FIEP, enfim, e procurando a todos vocês, né, IBGC, FIEP, IBEF, OAB, né, grupos de mulheres, Diretivo RH, OMEX, enfim, e todos juntos, porque nós entendemos que a nossa única saída é a vacina. Sabemos do grande desafio, né, nessa aquisição propriamente dita, né, porque é uma questão mundial, né, mas estamos também com uma equipe à frente, que nem o Arthur falou, nas relações diplomáticas, apoiando o governo federal, né, em trazer esses excedentes que existem em alguns países para o nosso Brasil, enfim, mas é uma caminhada que ainda vai ser longa, porque nós tínhamos como grande objetivo, né, 100% até setembro de vacinados, mas a gente sabe que isso é uma dinâmica muito grande, que vai mudando muitas vezes esses cenários, e que depende de uma série de articulações necessárias para tudo isso. E ficamos bastante felizes, né, e com vocês juntos, né, com o Maurício, o André e todos que estão aqui, eu vi o Newton Roede, a Suzane Zanetti, enfim, nós precisamos estar juntos, é a única saída, porque os governos, quer seja municipal, estadual, federal, precisam de nós, e nós precisamos ficar atentos a esses gargalos de insumos, para que quando a vacina chegar em maior quantidade, não seja a falta de insumo que vai impossibilitar, né, que isso aconteça de forma mais rápida. E como o Arthur falou, o nosso segundo pilar também nos preocupa, que é a comunicação. Então, um é a pesquisa, a outra é a comunicação. Por incrível que pareça, ainda temos que sensibilizar muitas pessoas para isso. Então, tem uma equipe também, de alguma forma, já desenvolvendo todo o material, né, para que, junto com o governo do estado, a gente use uma outra linguagem para fazer com que cheguemos a toda a população, porque a única saída é se todos estiverem vacinados. E ainda existem dúvidas, e ainda existem anseios, e ainda existem, enfim, né, e muitas descobertas nós temos feito nessa caminhada toda. Então, de uma forma geral, né, a campanha está acontecendo desta forma, porque já estamos de forma conjunta com muitas entidades e com muito apoio, né, fazendo isso acontecer, mas é uma caminhada doída, é uma caminhada difícil, porque é saúde, é economia, enfim, e precisamos estar juntos. Eu tenho uma pergunta para você, Arthur e Regina. A pergunta é bem prática, e diz respeito a como é que nós podemos contribuir diretamente e efetivamente no movimento. Vocês citaram uma série de
iniciativas que já foram tomadas, daqui para frente, e pensando que nós agregamos cerca de 600 associados entre IBF e BGC, e que cada um de nós tem 2 chapéus, além dessa pessoa física que está aqui, também tem a empresa por detrás, nas quais nós representamos, como é que a gente ajuda efetivamente? Como que a gente contribui? O que pode ser feito? Bom, Maurício, acho que, obrigado pela pergunta, acho que só antes de responder, eu queria comentar um pouquinho do processo que nós realizamos no estado do Paraná, porque, como a Regina falou, a gente colocou um bom tempo de análise em cima dos dados, porque a gente poderia ter pego as requisições que vinham das cidades e começar a fazer um match com empresas querendo auxiliar. A gente tomou um cuidado adicional, a gente preferiu investir um tempo nessa análise, entender num primeiro filtro, porque seja por erro de preenchimento, seja por outros motivos, vamos dizer, a gente encontrou alguns casos onde eu vou dar um exemplo qualquer aqui, 5 salas de vacinação e pedido de 15 geladeiras, ou seja, então, tivemos que fazer um primeiro filtro, contamos com pessoas especializadas e bastante conhecedoras do processo de vacinação, como o Clóvis, que nos ajudou também, e a partir disso, então, nós estabelecemos quais seriam esses municípios que teriam necessidade mais urgente, eu diria assim, de um apoio, e aí nós chegamos em 20 municípios, 20% dos municípios, 80 municípios no geral, do estado do Paraná, que estariam necessitando desse apoio, mas como nós estávamos com uma interface bastante importante com o governo, nós fomos também citar com eles esses municípios. E o porquê disso? Porque, obviamente, que essa pandemia é uma pandemia que está trazendo reflexos muito desgastantes em todos os campos. Esse colapso no setor de saúde mexe com todo mundo, ou seja, nós acompanharmos e sermos testemunhas do que está acontecendo em várias cidades nos dói muito. Nós temos uma presença bastante capilarizada, acredito como vários de vocês, e nosso telefone toca toda hora, aqui em pedido de auxílio, seja um pedido de oxigênio, que pessoas, infelizmente, têm uma necessidade muito grande, se não vão a óbito, entre outras necessidades de insumos e tudo mais, e acredito que, como é o nosso caso, várias das empresas estavam sendo demandadas disso. Então, a gente preferiu, num primeiro momento, tentar organizar um pouco isso, do que simplesmente ficar repassando o pedido dessa equação, porque senão todo mundo pede tudo para todos, e dificilmente a gente consegue dar um melhor encaminhamento para isso. Tanto que quando a gente fez a questão do Amor Contagia, a gente desenhou um fluxo onde a gente tinha assim, as necessidades vindas dos hospitais, com os órgãos da Secretaria competentes avaliando e dando cotações sobre isso, temos a fiscalização do Ministério Público sobre os valores que são doados, ou seja, um processo que tranquilize quem está doando e quem está recebendo dentro disso. Então, face isso, a gente fez essa primeira etapa, então, a gente checou com a Secretaria da Saúde, e a Secretaria da Saúde nos falou, olha, no nosso mapa aqui, esses municípios já foram supridos ou estão sendo supridos dos insumos. O fato é que o mundo é muito dinâmico, ou seja, cada dia aparece uma necessidade diferente, cada dia tem uma equação. Então, o que a gente teria, na verdade, hoje de pedidos, como se falou, para que vocês pudessem ajudar, seria efetivamente que vocês pudessem entrar, e depois nós vamos deixar com vocês aqui os caminhos, entrarem no site, e lá tem todos os municípios, fazerem a adoção de um município ou mais municípios, de acordo com o tamanho da empresa, fazer contato conosco no endereço que é o pr@unidospelavacina.org.br, depois a gente vai passar para vocês repicarem para as empresas, mas esse é importante aqui, que é pr@unidospelavacina.org.br, nos informando que vocês se cadastraram lá e dizendo quais os municípios que são de interesses de cada um. Alguém pode ter a sede da empresa, pode ter uma filial da empresa, pode ter um vínculo emocional por algum município, ou seja, todos os motivos são abertos para fazer isso, e a gente vai ajudar, como equipe de voluntários desse primeiro momento, a fazer o contato novamente com a Secretaria da Saúde do município, para verificar qual no momento é a real necessidade, porque se já foram atendidos pela Secretaria de Saúde, se o equipamento chegou, se é uma coisa muito específica, para aí, a partir disso, sim, a gente conseguir, junto com vocês, realizar esse processo de atendimento da doação dos insumos para os municípios. A gente está fazendo isso de uma forma bastante cuidadosa, porque aí não quer entrar em fornecimento de insumos e equipamentos que já foram supridos, ou seja, desnecessários, porque nós vemos que essa trajetória vai ser uma trajetória longa. A gente enxerga pelo menos a sequência ainda daqui até o final do ano. Hoje nós tivemos a questão
né, do ministro da Saúde, falando que até setembro vão os prioritários, né, e depois disso virão os outros. Então, a gente tem um processo bastante longo, onde a gente quer fazer uma equação bastante importante do que é oferecido, o que é requisitado, o que é oferecido, mas mais do que tudo, a gente quer criar uma linguagem comum entre a iniciativa privada e o público, nessa questão de poder ajudar o município. E esse ajudar não é somente na questão do insumo, é questão de estar fazendo, de uma vez, fazer uma chamada, um determinado período de tempo, aquela 15, 20 dias, para ver como estão as coisas e tal, e nos ajudar também, inclusive, na questão do preenchimento correto nas informações de quantidade de pessoas vacinadas em cada município, para que a gente possa ter um acompanhamento real, comparável do estado do Paraná com os outros estados do Brasil. Hoje, para vocês terem ideia, existem 4 fontes de informação de números de pessoas vacinadas, entre vacinas recebidas por cada um dos municípios e pessoas vacinadas. Tem 2 que são do SUS, tem um que é o vacinômetro, que é usado pelas prefeituras, e tem o site da Secretaria da Saúde do Paraná, que consta, né, o número oficial do estado do Paraná colocado. Então, a gente tem 4, a gente quer centralizar num, que é o do DataSUS, a gente quer centralizar num deles só, as informações corretas, não que os outros não se preenchidos, mas a gente tem que garantir que esse daqui tem a informação correta para a gente poder atuar, porque tem muita questão de, muitas vezes, ou as pessoas estão com algum problema e não estão se dando conta disso, tem algum gargalo que não é insumo ser colocado, ou muitas vezes um desconhecimento da necessidade da informação correta para que a gente possa agilizar, inclusive, mais coisas e tentar pleitear mais vacinas a virem ao estado do Paraná. Então, esse é uma atuação importante, né, ou seja, entrar nessa questão e adotar o município, e, ao mesmo tempo, nos ajudar no pilar de comunicação, que nós estamos vendo algumas peças, a gente vai enviar para tanto o IBF quanto o IBGC, né, e fazerem chegar nas mãos das empresas essas peças de comunicação para nos ajudarem a repicar sob o ponto de vista da informação para o colaborador, que ele leva essa informação para a família, para o seu grupo de amigos, ali a gente precisa fazer essas informações fluírem. Para que vocês tenham ideia, isso aqui é tão dinâmico, né, que hoje nós estávamos numa reunião com a Secretaria da Saúde e apareceu uma questão extra para nós hoje, que é, eles nos pediram auxílio para poderem treinar, né, o processo de vacinação em mais pessoas no estado do Paraná. Eles detectaram que tinha uma questão de falta de mão de obra em algumas praças, e como esse processo é remoto, tem que ser virtual hoje, está muito difícil o físico, eles nos solicitaram se a gente tinha condição de ter alguém com conhecimento, que a parte técnica que ele tem lá, tem dentro da Secretaria da Saúde, obviamente, mas com conhecimento técnico para que a gente pudesse ajudar a fazer a filmagem, a linguagem correta de um treinamento para veicular por streaming nas Secretarias da Saúde do Estado. Então, todo dia tem um momento novo aqui. Então, por isso que é importante esse contato frequente, a gente estar acompanhando, auxiliando, para poder andar retirando todos os obstáculos possíveis. Eu fiquei ouvindo vocês e daí trazendo uma parte da fala da Regina, essa questão dos insumos e das condições para que a gente possa atingir a escala, né, o objetivo da meta de vacinação quando tivermos as vacinas, porque é isso, né, a gente tem que olhar para o todo. E aí, até aproveitando a presença da Ana Amélia aqui, que é sempre muito, muito próxima, né, à representatividade do grupo em relação à disseminação, eu fiquei refletindo sobre o que cada um de nós, como pessoas, como executivos, seja eu um executivo de finanças, um conselheiro, um dono de empresa, mas na pessoa física, o que podemos fazer para ajudar? Porque como empresário, eu entendo que eu posso, obviamente, levar essa mensagem e buscar o apoio de mais pessoas, mas eu, como profissional, eu tenho o meu network de pessoas, e imagine a soma e a qualidade do network das pessoas, dos conselheiros aqui do IBGC, dos donos de empresa, dos executivos. Então, eu estava olhando o site, tem como a gente replicar o hashtag da campanha e até, quem sabe, replicar isso nas mídias sociais que cada um de nós tem. Alguma coisa a mais que a gente possa trazer para o nível individual que vocês tenham visto? André? Nesse sentido? André, primeiro, obrigada pela permissão aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigada mesmo, Maurício, também, pelo convite. Estou aqui, falo que sou uma soldada desses dois generais aí, né? O Arthur e a Regina, que estão orquestrando como
maravilhosamente bem, tá? Então, você fez uma pergunta aqui específica e eu só tenho algumas coisas muito claras que se a gente pudesse, cada um de vocês falar com suas empresas, com seus, né, colaboradores e seus parceiros, acho que ajudaria muito. Número 1, eu falo aqui sobre Curitiba, né? Todos baixem o aplicativo, se inscrevam no sistema. É fundamental, é rapidez, é velocidade, para que a quantidade a prefeitura ou secretaria saiba exatamente para aquela data X, quantas pessoas estão envolvidas ou não, e acelera também no momento que você chega lá. Então, esse, assim, no individual, a área de recursos de vocês pedissem constantemente, uma vez por semana, baixem o aplicativo, façam porque eles precisam saber exatamente a quantidade de pessoas que tem para aquela data X, para aquele momento X. E tudo isso nós estamos trabalhando com o censo de 2010. Então, há uma diferença enorme entre o que a informação que vem do censo de 2010 e a realidade do nosso Brasil 2021. Então, se a gente puder cada vez mais dar informação para que as secretarias possam trabalhar, seria melhor. Então, esse seria o número 1. Número 2, aí eu falo como empresária, como líder de colaboradores também, eu sei que é óbvio, mas a gente vamos tentar um pouquinho mais, a gente tem empresa grande, mas empresas pequenas, aí foi um pedido específico da Secretaria Municipal de Curitiba. Um colaborador nosso que está com o nariz tosse, por favor, não venha trabalhar. Eu sei que às vezes vai fazer falta na venda final aquela pessoa, porque às vezes a empresa tem 3, 4 pessoas e um só não vai trabalhar, vai fazer falta. Mas vai fazer mais falta se vier doente e passar para mais 3. E aí você é obrigado a fechar a empresa ou qualquer coisa assim. É meio óbvio, mas se a gente não insistir com a linha do comportamento das pessoas respeitarem, para fechar um pouquinho essa porta da disseminação do vírus, ela é muito importante. E aí a secretária municipal de Curitiba falou que muitos empresários, apesar de compreenderem, pela questão da economia que a Regina falou, às vezes permitem que o seu funcionário venha doente. Então, era muito importante que a gente continuasse frisando isso muito forte. E uma outra questão muito importante, que já deve estar chegando para algumas pessoas, colaboradores ou familiares, a vacina não elimina o vírus. Isso a gente tem que trabalhar muito com isso. A vacina é ótimo, fantástico, mas temos que continuar tendo a máscara, mantendo o distanciamento. Ela comentou fortemente que muitas pessoas já acham que têm o direito de tirar a máscara e conviver e sair. Isso não vai ter fim enquanto a gente não chegar no mínimo a 70% da população do Paraná sendo vacinada. Uma outra questão que aí eu só estou trazendo para você, coisas que a gente está ouvindo falar. Paralelo a tudo isso, a Regis, o Cláudio Loureiro, está trabalhando numa super material disponível para que todos nós possamos usar nas nossas mídias sociais, nas mídias das empresas. Isso tudo vai vir com muita força agora. Mas, além disso, ela trouxe hoje, daí a Secretaria Estadual trouxe uma outra coisa importante, que é a questão... Primeiro, uma frase que eu gostei muito que ela disse, que a gente não precisa, talvez, adotar o município, mas nós estamos adotando o Paraná. Né, porque, na verdade, a missão nossa é para o Paraná inteiro. Né? Então, eu achei isso interessante, que talvez o Paraná seja um pouco diferente dos outros estados em que está focado no município e que, às vezes, talvez o nosso jeito de ser, a gente está trabalhando para o Paraná inteiro. Eu acho essa mensagem bem bacana. Mas uma outra coisa que ela nos trouxe como importante é a questão de as gestantes. Temos que dar, até já passei para a equipe nossa jornalística, temos que dar uma atenção muito grande. Parece que está dobrando o número de óbitos maternos em 2021 em relação a 2020. Por quê? Porque as gestantes estão com medo de fazer o pré-natal, as 7 consultas, com medo de ir no posto de saúde, com medo por causa justamente do Covid. Só que isso é muito pior, porque elas não indo, não há um acompanhamento delas, e de repente, quando está para chegar no momento de dar a luz, ela chega no hospital sem o médico não está esperando, e aí ali ela pega o Covid. E aí é pior de tudo, porque daí ela vem a falecer. Então, ela pediu também uma atenção. Desculpa, eu estou trazendo assim dados um pouquinho mais, mas é que, como o Arthur falou, cada dia é um dia com uma novidade. Essa foi a novidade para mim, foi a principal novidade. Eu passei para a nossa equipe, vamos trabalhar nisso amanhã e depois para sair com algum material. Insisti muito com cada um de nós que tem colaboradores, né, que estão para ser mães, insistir que eles façam o pré-natal, porque isso também é informação que precisa estar na saúde, para que eles, quando ela chegar, esteja todo um atendimento separado do ambiente do Covid, que ela participe e que está dobrando o número de óbitos maternos no Paraná nesse primeiro quadrimestre do que do ano passado. Então, assim, eu só estou dando para vocês exemplos, porque eu acho que o que o Arthur falou, a cada dia, a cada semana que você conversa com elas, uma novidade chega, uma questão nova chega, e a gente tem que estar apto a estar com isso. Se a gente tiver um canal em que a gente diga,
atenção pessoal, cuidado com as gestantes, e a gente pudesse mandar para vocês, e vocês trabalham com as suas equipes, é uma forma de disseminar rapidamente, a televisão vai estar fazendo isso, os jornais vão estar fazendo isso, as mídias, mas a gente sabe a força que tem uma recomendação do setor de pessoas, de cada uma de empresa de vocês, nessas horas, né? O quão as empresas, os colaboradores, são gratos às empresas que estão cuidando deles. Então, acho que agora é hora de mostrar mais um cuidado, mais uma atenção. Aí, se eu puder complementar só as falas da Ana e da Cecília, a Ana trouxe a questão da necessidade do registro, né, no aplicativo. E isso é uma coisa que passa desapercebida por muita gente, porque as classes A e B não usam o SUS. E ao não usarem, elas não estão cadastradas, então elas não são visíveis para a contagem de números de vacinas e aplicações. Então, o cadastro é necessário mesmo para quem não é usuário do sistema. Nesse momento, para que a gente possa fazer a contagem correta. Do ponto de vista de execução, a gente sabe que o SUS é extremamente competente na questão da aplicação de vacina, a gente só precisa fazer um match correto do número de pessoas versus daí. A pergunta que a André faz, bom, e o que eu posso fazer na física, né? Acho que tem essa questão, porque tudo é um work in progress aqui. Não viu nada pronto, né? Que eu vou brincar no meu caso, uma franqueadora que pensa tudo e distribui manual de operação para todo mundo para fazer. É um work in progress, a gente está aprendendo todos os dias, a gente está tentando entender outras realidades, outros estados estão fazendo de uma outra maneira, a gente está optando por fazer dessa maneira, mais tentando centralizar num processo de gestão aqui para não ter duplicidade de esforços nisso. Mas é fato que é um trabalho braçal no final da questão, porque é um contato município a município que a gente tem que fazer com uma frequência, entender, aí tem a ligação para o município, tem a ligação com a pessoa que está fazendo a contribuição de alguma forma, tem a questão da comunicação. Então, aqui tem um pedido, né? Ou seja, vocês vão encontrar isso daqui, pode ser que quando vocês entrarem, vocês vão dizer, puxa, mas eu entrei aqui, quis pegar Ponta Grossa e Toledo, fazer qualquer coisa, entrei ali, mas fiz contato, eles não têm cidade, então foi em vão. Não, pelo contrário, não foi em vão, porque no fundo a gente quer continuar esse diálogo até terminar o processo de vacinação. Então, algumas empresas que são maiores têm, muitas vezes há uma área institucional que faz isso, tem algumas que colocam debaixo da área de RH, e tem outras que não têm esse procedimento. Aí entra, sim, o desejo de participação individual de cada um, da pessoa física, se disponibilizando a investir alguns minutos do seu tempo durante a semana para fazer essa frente de contato, ligar, saber que não é toda hora que você vai ter um pedido, e sim um acompanhamento, saber, e aí fazer orquestrado isso com o nosso grupo de voluntárias lá, seria bem importante isso daí, de volta, sabendo todos aqui que a gente está num work in progress que não tem nada perfeito, que a gente vai todo dia abrindo uma nova página e escrevendo uma nova história. Nós temos uma boa notícia aqui, que o Arthur e a Regina vão poder ficar um pouco mais conosco, e eu quero fazer uma pergunta que postaram aqui no chat, do Newton, que é: quais os principais gargalos, setup logístico, setup de infraestrutura, treinamento, que vocês têm encontrado, né, no sentido de identificar quais as competências necessárias para poder mitigá-los? Quer falar, Regina, do que a gente encontrou na pesquisa, dos principais gargalos aí? Você está no mudo. Está no mudo. Aí justamente foi um trabalho extenso, viu, Nilton? Então, nós temos isso, nós vamos até disponibilizar o resultado dessa pesquisa, né, o que nós encontramos no estado do Paraná, e inclusive citando em relação a equipamentos, percentuais, né, e hoje que veio a parte, inclusive, de uma nova solicitação, que foi nos treinamentos. Então, todo dia uma notícia nova, né? Então, eu diria assim, nós estamos bem, inclusive, como estado do Paraná, comparado, porque ontem até saiu uma matéria bastante grande no Jornal Nacional à noite, sobre Unidos pela Vacina, nível nacional, são quase 45%, né, identificado da falta de equipamentos, insumos e tudo mais. E no Paraná, a parte de insumos, que se refere como se diz, a injeção ali, enfim, nós identificamos 20%, né, de falta de insumos, e depois ainda separamos também o referente a equipamentos, separando em 3 categorias a parte de equipamentos, que foi
a geladeira, uma geladeira própria para manutenção dessa vacina, bem como a caixa térmica e também como termômetro especial. E listamos, inclusive, nominalmente para a Secretaria Estadual da Saúde, quais seriam esses municípios que estão com essas faltas de insumos e também tomamos o cuidado de priorizar qual é aquele primeiro município que na pesquisa dos 399 ali apresentados está numa situação mais crítica. Então, tudo isso foi levantado assim com toda a análise necessária, porque a gente pensa que, nesse momento inicial, nós temos que atender esses 80 municípios, apesar do estado do Paraná dizer que estariam encaminhando, estariam fazendo essa logística, mas sempre, né, queimou uma geladeira, faltou mais alguma caixa. Então, eu diria assim, o nosso grande processo está na comunicação. Eu diria assim, o grande legado dessa campanha nossa, que eu acredito, é justamente essa aproximação entre o público e o privado. Eu acho que até então, talvez nunca estivéssemos tão perto. Eu mesma, acho que nessa minha jornada de vida, esse ano eu conversei mais com a nossa secretária municipal, o nosso governador do estado do Paraná, os nossos secretários, do que uma jornada de uma vida inteira. E trabalhando junto numa mesma mesa de trabalho, pensando em soluções de forma conjunta. Então, eu acredito que aí seja o grande legado que nós vamos deixar com a campanha, essa aproximação do público e do privado. Nós estamos conversando com as nossas prefeituras, né? Só que precisamos dessa capilaridade que vocês têm no estado do Paraná inteiro, porque fica fácil aqui em Curitiba. Mas vamos lá para o interior do Paraná, que, para vocês terem ideia, descobrimos que a comunicação, a forma da pessoa saber da vacina e sensibilizar para a tomar a vacina, isso é feito de bicicleta. Aqueles carros de sonho, que então tem isso, a gente está descobrindo, não, aqui não existe, não é televisão, não é a Globo, né? Aqui o que funciona na comunicação é a bicicleta com o rádio junto e a pessoa vai buscando sensibilizar essa população. É o carro que vende sonho, que também vai buscar no mesmo tempo dizer, porque, olha, a vacina está chegando, a segunda dose é importante e assim por diante. Então, eu diria assim, isso é Paraná, imagine o que acontece lá no norte do nosso Brasil, né, no Nordeste, né, enfim. Então, os desafios, até Newton, são muitos. Então, eu diria assim, nos colocamos à disposição, inclusive, para apresentar a pesquisa, né, de uma forma mais detalhada e vocês, né, estando juntos, poderem dizer, eu posso apoiar aqui, né, eu posso, enfim, exercer a minha ação voluntária, né, e que tanto precisamos dos voluntários nessas diversas ações. Então, Regina, só para colocar isso que a Regina colocou, a gente está visualizando, isso não saiu na pesquisa, mas eu acho que a gente tem que ser honesto também. A quantidade de pessoas que estão trabalhando no setor de saúde são enormes e eles estão cansados. São muitas pessoas que estão de fim de semana a fim de semana, que já deveriam estar tendo férias e não estão tendo férias. Então, eles estão num nível de estresse muito grande, tanto Curitiba como qualquer estado, qualquer cidade. Então, assim, também eu visualizo, aí a gente não trocou ainda muito assunto, Regina, Arthur, a gente não teve tempo ainda para isso, que vai ter um estresse muito grande de mão de obra de aplicadores de vacina. Tanto que esse treinamento que já está demandado para a gente, eu já acho que já é uma prévia do que eles estão visualizando que vai precisar. E aí a gente está pensando muita coisa de parceiros farmacêuticos que possam ajudar a gente a pensar. Eu não estou falando que é para já, não é para já. É naquela longa jornada que o Arthur falou, e vamos até setembro, não sabemos quando a gente vai. Nessa longa jornada, nós vamos ter, com certeza, questões de falta de mão de obra na operação básica da vacina. O que a gente vai fazer, a gente não sabe ainda. Só estou trazendo para vocês imaginarem que hoje o problema é esse, amanhã é o outro, mas me parece que a gente vai ter uma questão de estresse de mão de obra aí logo, logo. E tem um outro ponto, né, que a gente está tentando trazer também nessa campanha, porque a gente não quer que a gente
entende que é um movimento da cidade como um todo, então não é um movimento das grandes empresas do Paraná que vão fazer isso daqui. Elas vão ajudar, vão fazer isso, mas no fundo a gente gostaria que a empresa do próprio município pudesse ter uma contribuição nesse sentido, seja fornecendo insumo, seja conseguindo fazer uma comunicação diferenciada lá para a sua região. É importante, porque é um movimento da sociedade como um todo, não é um movimento só de solução grande, que é o engajamento de todos para ter esse envolvimento na solução, e que, como a Regina falou, que esse seja o legado, que depois a gente possa estar mais próximo para, se precisar, espero que não, a gente enfrentar outras questões, a gente já tenha uma massa crítica de pessoas sensibilizadas e sabendo entender o seu poder de atuação dentro do seu município. Eu acho que a gente podia abrir aqui para a audiência. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, por favor. Bom, então eu vou fazer. Arthur, você imagina possível algum tipo de arrecadação financeira para ajudar esses municípios mais necessitados? Então, quando você fala, entra no site, escolhe o município que você quer ajudar. Se alguém que não quiser ter muito trabalho, mas pode ajudar financeiramente, ele poderia contribuir com algum pool que daí é destinado a esses municípios? Putz, Maurício, excelente pergunta. No Unidos pela Vacina, a gente não mexe com recurso. Aí não tem essa questão de ter uma conta para depósito. A gente fez isso no outro, que estava mais no Amor Contagia, né? Nesse daqui é uma diretriz Brasil que aí não mexe com recurso. O que a gente pode fazer? Se tem alguém que esteja com a intenção de destinar uma doação, peço que entre em contato conosco por esse e-mail que foi passado, e aí nós, junto com o grupo de voluntários e talvez alguns de vocês, nós vamos conseguir viabilizar com que essa pessoa tenha talvez o mínimo de incômodo, mas que a gente consiga viabilizar a contribuição dela para alguma coisa que seja necessário. A gente tenta fazer um meio de campo entre o município e a empresa, que não é um modelo ideal para nós, mas a gente faria sim, porque a gente, né, quer contar com a colaboração de todo mundo. E uma outra... O que eu poderia dizer, assim, não bater pronto, tá? E longe de querer exaurir a resposta aqui, é só um início, né? Você fala que coisas diferentes têm sido feitas além das que a gente falou. Tem algumas empresas que não estão querendo fazer município a município, elas estão olhando um determinado tipo de insumo e querem assumir uma parcela importante desse insumo. Por exemplo, câmeras frias. Então, em vez de entrar, você entra com uma, eu com tal, tem empresas que estão olhando e falam, olha, dentro desse cenário aqui, câmera fria é uma coisa que eu tenho interesse em fazer, e me dá o número, ou eu vou dar um número do X. E aí facilita uma transversalidade para quem tenha talvez um processo de compra mais efetivo, até talvez um desconto maior, mas a gente consegue fazer isso daqui. Do ponto de vista de comunicação, o que alguns estados têm feito tem envolvido algumas celebridades na comunicação, André, né, porque uma tentativa de aproximar um pouco mais a influência junto ao público, né. Então, por exemplo, Goiás lá tem o Alok, que é da terra, ele tem o Instituto Alok, então ele, além da adoção de 3 ou 4 municípios que ele fez, ele traz a imagem. Nós tivemos outros estados onde que você tem aí algumas celebridades postando, eu apoio Unidos pela Vacina, coisas desse sentido. Então, dá para fazer, mas a gente quer isso deixar talvez para um segundo momento. A gente acha que tem um trabalho de largada de base no primeiro momento, para depois começar a usar essa questão da celebridade, porque, de volta, vai ser uma jornada, né? Não adianta gastar todo o chumbo agora a gente faz de um jeito e depois vai aumentando o tom ao longo do processo. Mas, de volta, não é exaustivo, tem muita coisa para aprender. Perdão. Na história do que a Ana Amélia trouxe sobre o estresse, o cansaço das equipes de saúde, tem uma pergunta aqui da Suzane Zanetti, que é a seguinte: pensam que contribuições como apoio psicológico voluntário ao estresse dos funcionários da área de saúde pode ser importante? E como viabilizar isso? Esse é um excelente tema. Fala, Ana, fala. Não, pode ser. Eu acho que o exemplo o exemplo é ótimo. E só para vocês entenderem como a questão é parceria. A gente diz assim, puxa, nós temos X apoios que a gente pode dar. A gente volta para a Secretaria de Saúde, volta para as secretarias municipais e oferece, vocês estão interessados. É sempre essa ponte que a gente quer fazer. A gente nunca atravessa. Então, as ideias são todas elas muito bem-vindas, mas a gente sempre se preocupa naquilo que acho que a Regina, e eu concordo plenamente, é o maior legado que a gente pode dizer, é mostrar, a gente sempre brinca lá com ele, fala, olhem que por atrás do Arthur e da Regina tem milhares de empresários,
loucos para ajudá-los, loucos para acelerar ao máximo, nos enxerguem não como complicação, mas como tirar as pedras do caminho. Eu acho que essa é uma pedra sensível e a gente pode muito bem ajudá-los. Concordo plenamente com o número de telefone que elas possam ligar, né? Eu acho bem bacana. Eu acho uma baita ideia, por sinal, porque para mim a questão do momento, né, desse estresse psicológico que todos estamos vivendo, e esse pessoal ainda com uma, né, triplicado que a gente passa, eu acho uma belíssima ideia, Suzane. E aí, sem me delongar mais, quero agradecer em nome do IBGC e também pessoalmente por essa iniciativa tão importante, tão necessária para esses tempos que a gente está vivendo. Agradecer em especial a Regina, a Ana Amélia, ao Arthur, pela disponibilidade de agenda, né, por abraçarem e colocarem boa parte de suas agendas para essa e várias outras reuniões, em nome do IBGC, e agradecer a parceria do nosso IBEF. Da mesma forma, faço o agradecimento em nome do IBEF. Foi muito importante para a gente. Eu acho que isso soma muito ao que é o próprio propósito do Instituto, que recentemente foi revisado, e nós incluímos o aspecto da responsabilidade social dentro dele. Então, para a gente é uma oportunidade poder participar desse movimento. Então, novamente, obrigado, Arthur, Regina, Ana Amélia, por estarem aqui conosco, doarem um pouco do tempo de vocês, e certamente contem conosco nas próximas etapas, nos pilares de comunicação, de apoio, o que precisar, estaremos sempre conectados. Super obrigado, André, Maurício, a todos aqui essa noite. Sei que a gente se estendeu um pouquinho na conversa aqui, mas informações importantes. E, no fundo, volto a dizer, né, é uma causa de todos nós aqui. Nós estamos dando, né, um start inicial, dando uma puxada aqui, dando de direcionamento, mas é importante que todos nós possamos nos dedicar pelo menos alguns minutos dentro disso para fazer esse processo fluir da melhor maneira. Vocês são pessoas que são referência onde atuam nas organizações, nas cidades, nos seus grupos, né? Então é muito importante ter endosso de vocês também para essa campanha aqui, o qual eu agradeço muito em meu nome, em nome da Regina, da Amélia, da Cecília e de todo mundo que está participando conosco nisso daqui. Venha somar com ideias e multiplicar com atitudes. Conheça mais sobre o IBEF. Associe-se. IBEF Paraná. Muito além dos números.